A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, que o nosso dia seja cheio de toda a bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Meditando sobre a palavra aqui em Daniel 1, né? Não vou ler todo o texto para não ficar tão extenso o vídeo, mas vou fazer um resumo daquilo que eu tenho lido e buscado do Senhor para que edifique as nossas vidas. Então, lá em Daniel 1, né, conta a história de quando o povo pecou e Deus entregou Jerusalém nas mãos do rei Nabucodonosor, né? E no terceiro reinado de Jeoaquim, o rei de Judá, então o Nabucodonosor veio e sitiou, né? Que o Nabucodonosor era rei de Babilônia, né? E ele sitiou Jerusalém. E nessa invasão, eles levaram de Jerusalém alguns utensílios, né, da casa de Deus, e eles levaram para a casa do seu Deus. E junto com esses utensílios, eles também levaram jovens como Daniel, que eram jovens nobres, filhos de nobres, bem estudados, que tinham conhecimento, né? E eles levaram que não tinham defeito, era de boa aparência. Eles levaram esses jovens para o palácio do rei. E ali eles também iriam aprender a cultura dos povos dali, daquele lugar. Eles teriam que buscar conhecer como aqueles povos viviam, né? Mas havia 3 jovens que foram levados, jovens entre 17 e 18 anos, que foram levados para aquele lugar, que tomaram uma decisão na vida deles. Eles fizeram uma escolha de não se contaminar com as iguarias ou com as coisas daquele lugar. E olha que era um lugar de muita confusão, de muita idolatria. Babilônia, ela é conhecida como a cidade de Babel, lugar de confusão, lugar que tinha muitas idolatrias, muitas coisas banais que pudesse contaminar a mente e o coração. E com certeza muitos jovens que foram levados para lá, eles deixaram se levar por aquelas coisas, por aquele lugar, né? Com tantas coisas diferentes das quais eles viviam em Jerusalém. Mas havia 3 que decidiram não se contaminar, que decidiram, que fizeram a escolha de não querer viver como aquele povo, de não querer ser como aquele povo, de não querer se contaminar com a bebida, com a comida, com aquele lugar. Eles se separaram. Eles se mostraram fiéis a Deus. Eles escolheram fazer a vontade de Deus, agradar ao Senhor. E eles eram homens sábios, né, instruídos, de toda sabedoria. E eles ganharam também o coração dos chefes, né, dos eunucos. E aqueles jovens, eles tinham uma alimentação muito cheia de coisas para eles ficarem fortes, sábios, cheios, né? Mas Daniel chegou para o chefe do eunuco e disse: faz um teste conosco, nos dê legumes a comer e água a beber no período de 10 dias. E se dentro de 10 dias nós ficarmos fracos, nós não estivermos em boa forma, então vocês podem nos dar a comida do rei. Mas, e nesses 10 dias, mesmo o eunuco com medo de ser pego, ele fez. E passados esses 10 dias, a aparência desses jovens era melhor do que a daqueles que comeram todas as iguarias do rei.
e beberam vinho. E isso é maravilhoso, né? Porque eles comeram apenas legumes e água. Mas você sabe o que fez eles se manterem com uma aparência mais bela e mais robusta do que aqueles jovens? O nosso Deus. A fidelidade deles ao Senhor os mantiveram melhores com aparência, porque além deles se alimentarem com legumes e água, eles também se alimentavam da palavra, da oração, da busca incessante ao nosso Deus. Seus nomes foram trocados porque a intenção do rei era roubar a identidade daqueles jovens, era trazer confusão à mente deles. E se você buscar com um pouquinho mais de intensidade, se você buscar mais profundo esse texto, tem lá também as traduções desses nomes, os significados de cada nome que foi trocado. E o significado do nome desses jovens também em Jerusalém, né? Cada um tem o seu significado. E eles, mesmo com seus nomes trocados, mesmo eles tentando tirar a sua identidade, forjar, né, a sua fé, querer afastar eles da fé deles, do Deus deles, eles se mantiveram fiéis a Deus. Eles decidiram, eles escolheram fazer o que agrada o Senhor. Trazendo isso para a nossa realidade hoje, se naquele tempo que não tinha nem Bíblia direito para estudar, que não tinha Bíblia, tinha apenas os relatos que os profetas escreviam. Mas eles se manteram fiéis ao Deus, a palavra que foram ensinadas, porque os judeus, eles são dedicados, né? Eles oram muito, eles buscam muito a palavra, eles têm muito conhecimento. Eles são pessoas muito sábias. E eles se mantiveram fiéis a isto, né? Mas não tinha tantas coisas como nós temos hoje, tantas facilidades como nós temos hoje de buscar a palavra de Deus. Hoje nós temos a Bíblia que nos ensina como um manual completo para nossas vidas. Temos também pesquisas que a gente pode entrar aí na internet, de pessoas que estudam a fundo a palavra, né? E com histórias, com conhecimento mais a fundo da palavra, que nos instrui, sabe, para conhecer a verdade, para buscar a Deus, para ser cheio do Espírito Santo, cheio do nosso Deus. Então, Daniel e seus amigos fizeram a escolha de não se contaminar com as iguarias do rei, com as coisas do rei, com aquele lugar de confusão, com aquele lugar de profanação que contrariava toda a palavra do Senhor. Será que hoje nós também não conseguimos fazer uma escolha e tomar a decisão de andar com Cristo, de escolher a melhor parte, de sacrificar talvez o desejo da nossa carne, a vontade da nossa carne, mas para agradar o Senhor? Amados, Deus não mudou. Os tempos passaram, outras coisas vieram, o mundo se transformou, mas Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo Deus. E nós é que precisamos buscar o Senhor todos os dias, fazer a escolha de andar com Cristo, fazer a escolha de viver para Deus, fazer a escolha mesmo com as bandejas ao nosso redor, mesmo na escola, na faculdade, no trabalho, aonde nós estivermos, fazermos a diferença. Daniel e seus amigos fizeram diferença naquele lugar e eles foram homens honrados naquele lugar. Deus honrou aqueles homens naquele lugar. Por causa da fidelidade deles com Deus, eles foram postos em cargos superiores até mesmo aos povos de Babilônia.
Se a gente fazer um estudo lá do livro de Daniel, de contar a história, você vai vendo na fornalha de fogo ardente, na cova dos leões, como aqueles homens foram honrados por serem fiéis a Deus. E isso não muda, porque a palavra de Deus ela não muda. Se hoje eu e você se mantivermos fiel a Deus, também vamos ser honrados por essa palavra. Porque Deus não muda. Deus continua sendo Deus. Mesmo que às vezes nós queremos olhar para as circunstâncias, mesmo que muitas das vezes os nossos olhos querem olhar para as bandejas deste mundo, para as ofertas deste mundo, Deus continua sendo Deus. Ele não vai deixar de ser Deus se eu abrir mão dele. Ele não vai deixar de ser Deus se eu querer escolher as iguarias deste mundo. Ele não vai deixar de ser Deus se eu querer fazer a vontade da minha carne. Ele vai continuar sendo Deus. Faça a melhor escolha para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para você ser bem-sucedida onde quer que você anda. Faça a melhor escolha, mesmo que as circunstâncias te mostrem ao contrário. Mesmo que as Babilônias deste mundo venham querer frustrar os teus sonhos, os teus projetos. Mesmo que tiver alguns de Babilônias que querem forjar a verdade de Deus na sua vida e quererem te jogar no chão. Deus é sobre nós, é com nós e é por nós e vai continuar sendo. Ele não muda. Ele é misericórdia, Ele é bondade, Ele é amor. Ele é fiel à sua palavra e à sua verdade. E Daniel e seus amigos creram nisso, na verdade, na palavra de Deus, na fidelidade, bondade e misericórdia de Deus. E escolheram a boa parte. Sacrificaram suas carnes, deram aos leões, mesmo que eles pudessem ter morte física, eles ainda assim se mantiveram fiel a Deus. Porque eles sabiam do Deus que eles serviam. Porque eles escolheram ser fiel. Eles escolheram agradar a Deus e não aos homens. Eles escolheram andar com Deus. Eles escolheram renunciar à sua própria carne, a fazer a vontade de Deus. Que Deus nos ajude neste dia e tenha misericórdia de nós. Que a sua bondade, a sua fidelidade seja sempre por nós. Medite nessa palavra. E faça um estudo do livro de Daniel, é muito interessante. Pesquise, busque conhecimento. Que nós vamos saber, conhecer, e se depois disso você não mudar a sua mente, o seu coração, porque quem convence o homem do pecado e da justiça é o Espírito Santo. Mas a palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conheça a verdade. Conheça a verdade e deixe o Espírito Santo te convencer dessa verdade. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude. Aleluia.